Jeová, Pai de Jesus Cristo, Pai do Espírito Santo, teremos começar o culto nessa tarde, em Lucas capítulo 23, Jesus perante Pilatos e perante Herodes, nessa data 12/1/2026, janeiro, segunda-feira. Vamos lá. Jesus perante Pilatos, culto da tarde completo, viu? MAT 27:12, 11:31 em Efésios, e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilato, começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar na Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu, e sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele viria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Estavam os principais sacerdotes e os escribas, acusando com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilato. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilato, os principais sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhe: havemos apresentado este homem como perverteador do povo. E eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa de que os acusais, do que os acusais acham este homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois soltá-lo-ei, e era-lhe necessário soltar-lhe como pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabá, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucificam-o, crucificam-o. Então ele, pela terceira vez, lhe disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e dos principais sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes, que foram lançar na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Jesus no caminho do Gólgota. E quando o iam levando, tomaram certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe as cruzes às costas, para que a levasse após a Jesus. E seguiu uma grande multidão de povo e de mulheres, a quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque eis que onde vem dia em que dirão: bem-aventuradas as ésteres, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos, porque se a um madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. A crucificação é MAT 27, 37, 56 em Efésios. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia a Jesus: Pai, perdoe-lhe, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Jeová. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Jeová, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve treva em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo que tinha acontecido, deu glória a Jeová, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ia juntar a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. A sepultura de Jesus em Miateu, 27:55, e todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo estas coisas. Eis que um varão por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Jeová. Eis que, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E havendo tirado, envolveu num lençol e pulou num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram. Também viram o sepulcro e como foi posto seu corpo. E voltando elas, prepararam especiaria e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Agora vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecemos por este culto nessa tarde de hoje, 12/1/2026, segunda-feira, mês de janeiro. Abençoe somente meus inscritos. Amém e amém. E também os dizimistas e os ofertantes. Amém e amém. Até o próximo culto à noite, estarei de volta com força completa. Até lá, hein?